Muitas coisas me chamam a atenção nesse exame e começo mostrando uma que me salta bastante aos olhos, que é essa área de opacidade aqui. Ela faz um alargamento da linha paratraqueal direita e no seu interior a gente percebe várias áreas de nodulação. Lembrando que a área de nodulação é aquela quando mede menos do que 3 centímetros. Quando ela mede mais do que 3 centímetros, a gente considera ela como uma massa. E observa ainda que a gente tem um hilo bastante grande bilateralmente. A gente tem um hilo bastante expressivo aqui e também aqui. Repara que ele é um hilo mais denso, ele ainda mantém a sua altura, o hilo esquerdo estando um pouco maior, mais alto do que o hilo direito. A gente consegue perceber isso aqui, mas note que, de um modo geral, eles são bem mais densos e mais alargados bilateralmente. E isso daqui sugere para a gente que haja uma adenomegalia. E quando a gente começa a olhar no parênquima pulmonar, a gente vê muitas áreas nodulares, diversas. A gente consegue ver, ou melhor, a gente não consegue contar quantas delas são. E note que a maior parte delas, elas acabam sendo bem delimitadas. No entanto, a gente consegue ver algumas também que elas já têm algumas áreas mais ah, especuladas. Algumas delas a gente consegue perceber que elas não têm uma definição muito bem clara, mas são muitas áreas nodulares bilateralmente no parênquima pulmonar, e isso daqui faz a gente pensar em algumas coisas. Uma delas que a gente tem que pensar obrigatoriamente são as infecções. Só que as infecções, via de regra, ela tem uma borda nodular mal definida, que não é o que está acontecendo aqui na maior parte dos nódulos. Quando a gente vai pensar, então, nessas nodulações já bem definidas, a gente tem que pensar em doença maligna, no caso, disseminação metastática. E quando a gente tem bilateralmente, a gente tem que pensar em disseminação hematogênica. E sempre lembrando que dificilmente o pulmão ele acaba sendo um sítio primário de neoplasia, então a gente teria que pensar em um foco à distância nesse caso. Então essa daqui seriam as principais alterações que a gente acabaria tendo que notar. Agora dá uma olhada no perfil, no raio-x em perfil desse paciente. Aqui no perfil a gente vê bastante aumentado também toda a região hilar, é um espessamento muito maior do que seria o esperado, então isso aqui também faz a gente pensar obrigatoriamente em um quadro de adenomegalia, considerando a presença desses inúmeros nódulos que a gente também consegue visualizar aqui no perfil. E perante um quadro desse, a gente tem que obrigatoriamente então cogitar a hipótese de neoplasia. E esse paciente era um paciente que tinha 16 anos, já fazia cerca de 4 meses que estava com aumento testicular e acabou evoluindo com um quadro de dispneia, desconforto respiratório. Então a gente acaba tendo um quadro clínico já bastante sugestivo de disseminação hematogênica metastática. Não falei para você a história antes porque senão ficaria muito intuitivo a gente pensar, mas a ideia aqui seria mostrar a parte radiológica para tentar fazer diagnóstico diferencial entre neoplasia e infecção. Então essas são características que a gente tem que entender radiologicamente para tentar diferenciar uma coisa da outra. É um caso bastante grave, é um caso que infelizmente teve um desfecho desfavorável, mas aqui fica o exercício para a gente conseguir também aprender com esse caso. Casos de disseminação hematogênica, ela acabam sendo geralmente bilateral e no caso da malignidade, ela tende a ser mais bem circunscrita. O quadro infeccioso, a borda tende a ser mais mal definida.